Meus irmãos, Pai do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pelo menos aqui, quero destacar 5 pontos para a gente meditar rapidamente. O primeiro ponto é que o barco era familiar dos discípulos. Os discípulos conheciam o barco, pois afinal de contas, uma boa parte dos discípulos defendia o ofício da pesca, eram pescadores. Segundo alguns historiadores, havia naquela localidade, no Mar da Galileia, cerca de 300 barcos, simultaneamente pescando ali. Jesus escolhe um barco para entrar, que é o barco dos discípulos. O barco, ele é suficientemente grande para comportar Jesus e os seus discípulos. Os discípulos poderiam ter a familiaridade do barco, conhecer o barco, mas os discípulos estavam prestes a enfrentar situações que, mesmo conhecendo o barco, eles não teriam domínio. Da mesma maneira que eu e você muitas vezes conhecemos a nós mesmos, ou pensamos que conhecemos a nossa família, a nossa igreja, mas existem situações que, mesmo a gente conhecendo o ambiente, existem situações que teremos expostos, que mesmo a gente tendo conhecimento, existirão situações que fugirão do nosso comando, do nosso controle. Me chama a atenção que Jesus escolhe um barco para entrar, que é o barco dos discípulos. Embora houvesse cerca de 300, Jesus escolheu um barco para entrar. Isso é suficiente, porque no meio de tantos barcos, Jesus entrou em escolheu um para entrar, para seguir com os discípulos. O barco, como diz, ele é suficientemente grande para conter os discípulos e Jesus. No entanto, existem momentos que a gente tira Jesus do barco, que a gente coloca tanta coisa dentro do barco e esquece de colocar Jesus, de convidar Jesus para estar no barco. No entanto, Jesus nos convida a tirar essas coisas e dar um lugar para Jesus dentro do nosso barco. O barco, aqui citado, ele tinha alguns recursos. O recurso do barco eram remos e velas, pois esse barco era impulsionado por remos e velas, pela ação do vento e pela força física dos homens que ali estavam. Só que no momento de tempestade, a vela era abaixada porque tinha que se evitar que se rasgasse. E o barco se tornava, entre aspas, mais fácil de se controlar. Velas e remos aqui fala de recursos humanos, fala daquilo que nós podemos fazer, fala da ação humana. Só que no momento de tempestade, é um momento de agitação, como diz o texto, o barco era coberto pelas ondas. A palavra que coberto significa escondido. Existem situações que somos escondidos pelas adversidades. Tem momentos que as ondas vêm e nos encobrem, esconde a nossa essência, esconde a nossa identidade. Parece que a gente não se reconhece nos momentos de dificuldade. Só que é nesse momento que nós precisamos ir até Jesus como discípulos. Porque quando nós não temos o controle da vela, não temos o controle do remo, aquele que está no barco, ele tem o domínio nas suas mãos, ele tem todo o poder e nele nós podemos confiar. Porque quando esse barco está sendo açoitado pelas ondas, os discípulos vão até Jesus. Os discípulos não entraram nessa tempestade à toa ou por acaso ou por própria vontade, porque era comum essas ondas e tempestades acontecerem de repente. Quem sabe eu falo com você que entrou dentro de uma tempestade, não por sua vontade,
não por desejo próprio, mas entrou e de repente essa tempestade aconteceu. Eu quero convidar você para aclamar Jesus, acordar e dar a prioridade a Jesus, porque Ele continua no barco e você precisa chamar a atenção dEle. É hora de tirar as coisas que você colocou no seu barco e devolver o controle a Jesus Cristo. Sabe por quê? No meio dessa tempestade, quando o teu barco é açoitado, quando as ondas vêm cobrir o seu barco e parece que você não consegue lutar contra essa tempestade, contra essa agitação que sobreveio contra você, Jesus ele tem uma palavra para repreender o vento e o mar. E quando ele repreende o vento e o mar, eu não sei se o vento tem ouvido ou se o mar tem ouvidos, mas uma coisa eu tenho certeza: eles obedeceram à voz de Cristo. Neste momento de dificuldade, clame a Jesus. Peça a Jesus, porque diante de uma palavra de Jesus, o mar pode se calar, o vento pode se aquietar, porque depois disso, diz o texto, que houve ou se seguiu uma grande bonança. Essa palavra seguir aqui quer dizer tornou, se mudou. Jesus tem o poder de mudar situações, mudar cenários. Jesus pode mudar o cenário da tua vida. Jesus pode mudar a sua história. Basta uma atitude sua. Qual é a atitude? É clamar a Jesus. Pedir a Jesus, salva-nos, nos socorre, porque Ele vem ao seu encontro para te socorrer. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que você seja edificado através dessa EBF e que Cristo continue a falar ao teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, em o nome de Jesus Cristo.